tarde, bem-vindos mais uma vez a mais um podcast Check-in Tourism da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje tenho o enorme prazer de entrevistar Diogo Matos, diretor da F&B do Maison Albar Le Monumental, aqui no centro da cidade do Porto. Caro Diogo, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. E eu começava por lhe perguntar, uma vez que já fui antigo alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, começava por algo assim mais picante e algo mais curioso. Lembra-se assim de algum episódio mais caricato que tenha passado a quando a sua passagem pela Escola de Hotelaria? Sim, portanto eu tirei o curso ainda na antiga escola e diria que assim os episódios mais picantes acho que estão relacionados ali com o período dos estágios, em que íamos sempre um grupo, no meu caso fomos 2 ou 3 para o Algarve, 2 meses e meio, com uma idade ainda jovem, obviamente no trabalho sempre muito profissionais, porque representávamos a escola, como é lógico, e sempre deixar e manter a imagem muito positiva que tinha a nível nacional, mas depois a nível pessoal tínhamos as nossas brincadeiras, diversões, e que se calhar não vou revelar muito mais, mas há histórias engraçadas. Mas portanto aconteceu então durante o estágio? Sim, diria que, que essas fases seriam assim as mais, com histórias mais engraçadas. Muito bem, então, e fala-nos um bocadinho do curso. Portanto, o Diogo tirou o curso de... Eu tirei o curso de Técnicas de Gestão Hoteleira, eu diria 2010, mais coisa menos Sim. Coisa. E na altura era um curso muito completo que agregava tanto a parte de F&B como a parte de alojamento e que deu-me assim uma visão completa do que é que seria o meu futuro profissional, diria. Muito bem. E a parte de F&B surgiu naturalmente? Era algo que realmente queria? A parte do F&B surge muito naturalmente. Já antes da escola já estava um bocadinho ligado à restauração, num nível obviamente muito amador, e os próprios estágios acabaram por me encaminhar para a parte da F&B, e depois o meu percurso acabou por seguir essa direção e até hoje. Muito bem. E o Diogo pode nos dar um breve resumo do seu percurso profissional? Claro que sim, claro que sim. Portanto, eu termino o curso, quando termino o curso ainda tirei a licenciatura, e quando acabo a licenciatura começo então a iniciar a minha carreira profissional. Iniciei com a abertura de uma unidade hoteleira em Lisboa, uma unidade hoteleira de 5 estrelas, grande, na altura era uma inauguração de raiz, num hotel com 350 quartos. Foi um desafio muito interessante, muita capacidade em salas de reuniões. Depois fiz a abertura do hotel, que aconselho a todos os profissionais da área, porque acho que é um desafio muito interessante fazer a abertura de um hotel. Entretanto, tive cá no Porto um ano e meio, também na abertura de um restaurante, um espaço também que também, além do restaurante, fazia catering e fazia eventos com muito volume. Regresso para a hotelaria 5 estrelas um bocadinho também pela saudade e ser um bocadinho da restauração, e retorno para um hotel, e agora atualmente, há 3 anos para cá, estou como diretor da F&B no Monumental Palace. Muito bem. No contexto atual, em que está reconhecido por todos assim, a escassez de mão de obra qualificada, porque é que o Diogo sugeriria a alguém, algum aluno, algum jovem neste momento, para seguir uma carreira a nível do setor do turismo, especificamente em hotelaria ou restauração? Sem dúvida que estamos a passar um período de escassez, e isso nota-se muito, e com muitas dificuldades em combater essa situação. Mas, contudo, eu acho que é uma área que tem muito potencial ainda para desenvolver. É uma indústria que o dia-a-dia acaba por ser muito dinâmico e com muito contacto com pessoas, com muitos desafios, com muitas variáveis que podem correr bem ou mal, e afinar estas variáveis todas eu acho que é o que dá graça à nossa indústria e ao nosso dia-a-dia. E o conjunto de pessoas que nos faz crescer, seja clientes, seja colegas, seja por culturas diferentes, um conjunto de situações de gerir pessoas, não é? Tanto seja o cliente como o fornecedor, como o chefe de cozinha, e que acaba por ser muito desafiante e engraçado. Muito bem, eu por acaso vou pegar nessas palavras que eu tinha dito. Há pouco tempo entrevistei um colega, que é o professor Carlos Couto Soares, em que ele partilhava isso mesmo, ou seja,
o nível de enriquecimento que nós conseguimos na área do setor do turismo, na generalidade, especificamente em hotelaria e restauração, é muito maior do que comparado com outras atividades de profissionais, porque realmente há toda essa partilha e toda essa troca de experiências e de know-how, o que é super interessante. Muito bem. E Diogo, eu perguntava-lhe, agora, no contexto profissional que teve ao longo da sua carreira, tem assim algum desafio que o marcou mais, ou alguma curiosidade, ou algo insólito que tenha acontecido, que possa partilhar? Eu acho que todas as funções, os desafios que nós próprios nos propomos acabam por ser o que nos motiva e o que nos faz querer sempre aperfeiçoar ou desenvolver. Mas sem dúvida que estes últimos 2 anos, com a pandemia, foi assim o período mais desafiante, tanto a nível pessoal como a nível profissional, mas vir para uma Avenida dos Aliados e ver isto parecer uma cidade fantasma, estar num hotel desta dimensão completamente vazio, pensar como seria a reabertura, quando seria a reabertura, quais seriam as preocupações e os interesses das pessoas, e tentar ir de encontro, não é? Obviamente muito focados na segurança, na altura, que era novidade para todos, não é? O fator pandemia, mas eu acho que foram assim 2 anos inesperados, que ninguém estava preparado, e foi muito desafiante o desenvolver disto, muita gente sair da área da hotelaria, muita gente não querer retornar com receios da pandemia, sem turismo, ter que desenvolver muito produto para o mercado local, e todos estes fatores foram muito desafiantes, mas que felizmente já ultrapassamos, penso eu. Era isso que eu ia perguntar. Então e agora? Como é que está atualmente a correr a procura aqui da unidade hoteleira? Muito forte este ano. Penso que não só nós, mas toda a cidade. E eu acho que este ano vai ser um ano de consumo, um ano que os turistas, os últimos 2 anos, pouco viajaram, não é? Ou pouco desfrutaram, e eu acredito que realmente este ano vai ser um ano de sucesso. Não foi o melhor arranque, janeiro e fevereiro não foram os melhores meses a nível da cidade, ainda estava tudo a começar a arrancar, mas a partir de março estamos com uma taxa de ocupação de 90%. Fantástico. É fantástico mesmo. Muito bem. Carlos Diogo, muito obrigado. Nada, com todo o gosto. E já agora partilho com todos que estamos aqui na suíte presidencial Le Monumental, não é? Monumental, no Hotel Monumental, aqui em plena Avenida dos Aliados, na cidade do Porto. Portanto, Diogo, mais uma vez, muito obrigado. E aos próximos, até ao próximo episódio do Check-in Tourism da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.